Boa noite com alegria preciosas, a paz do Senhor. Como que tá essas mulheres valentes? Prontas para nós prosseguirmos aqui no estudo da nossa carta de Paulo a Tito? Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos falar sobre a tarefa de Tito em Creta. Por que Paulo está escrevendo para Tito? O que está acontecendo? E é interessante que um dos propósitos desse escrito de Paulo a Tito é dar instruções para Tito, instruções pastorais acerca do que a igreja deveria fazer e qual o tipo de liderança que essa igreja precisa gerar, né? Nós vamos ver um pouco disso aqui hoje no capítulo 1. Eu peço ao Espírito Santo que ele me ilumine e te ilumine, que ele nos tome pela mão e caminhe conosco nesse texto, que o Senhor nos ensine através dele a ser um obreiro eficiente, a ser um obreiro excelente, que o Senhor possa nos instruir através dessa palavra e que toda construção mental equivocada, errada, que todo pensamento de dolo, de dano, seja aniquilado pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? A tarefa de Tito em Creta. Tito capítulo 1, verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Logo no versículo 5, nós começamos a entender o porquê Tito foi designado à ilha de Creta. Lembrando que essa ilha, ela tem aproximadamente 260 quilômetros, ela é densamente povoada, tem muitas cidades dentro dela, há muitas igrejas lá. Lembrando que as igrejas nessa época, elas são bem diferentes da igreja do tempo atual. As igrejas nessa época aqui eram igrejas no lar, eram igrejas ali domésticas, né? Feitas dentro da própria residência. E existiam muitas nessa ilha. E Paulo designa Tito para colocar em ordem o que estava faltando. O que estava faltando? Levantar líderes para cada igreja que tinha dentro dessa ilha. Amém até aqui? Verso 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Olha só, Paulo já começa a traçar características do que essa liderança que Tito vai levantar precisa ter. Primeira característica, ele precisa ser irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquela pessoa que ela não tem falha para ser chamada atenção. Ela não tem culpa, ela não é passível de uma acusação. E aí Paulo vai trazer um entendimento acerca do ser irrepreensível na continuidade do versículo. Olha o que ele fala. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Primeiro, marido de uma só mulher. O quesito aqui, ser irrepreensível dentro de um casamento, é ser marido de uma só mulher. Nessa época, a cultura vigente era a poligamia. Era vários parceiros aí. O casamento ele não era constituído unicamente de um homem e de uma mulher ali. Muitas das vezes existiam outros parceiros, né? O que hoje em dia se chamaria aí um relacionamento aberto, né? Mas qual que é o problema aqui? Aqui Paulo já está identificando a característica que a liderança precisa ter. E um ponto aqui de ruptura é na questão de que esse marido ele precisa ser fiel. O que me leva a entender que havia algum tipo de liderança ali que não era marido de uma só mulher. Então aqui Paulo já está elencando as características que o líder que Tito irá constituir precisa ter. Se não tiver, não está apto. Então, primeiro ponto para ser irrepreensível no casamento: marido de uma só mulher, fidelidade. Segundo ponto, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão.
Esse líder precisa ser o sacerdote do seu lar. Em que sentido? Ele precisa ter autoridade para conduzir esses filhos em disciplina, de forma que esses filhos não sejam um escândalo. E isso era algo muito importante. Por quê? Porque a igreja, ela era dentro dos lares. Então, assim, ela não era num lugar específico ali fora, num templo. Era dentro da casa. Então, Paulo está dizendo assim, olha, aquele que lidera a igreja, e essa igreja é dentro da sua casa, se esse líder, ele não mantiver aí uma autoridade sobre esses filhos, se os seus filhos não forem de fato crentes, se esses filhos forem acusados aí de ser insubmisso, de ser libertino, e libertino aqui fala de libertinagem com dinheiro, fala de libertinagem carnal, né, com mulher, com vícios. Então, assim, esse líder, ele precisa ser irrepreensível no quesito fidelidade conjugal e no quesito autoridade dentro do seu lar. Amém até aqui?